Vamos seguir falando da casa, mas também de energia. Quando você decora um ambiente da sua casa, troca a mobília, coloca um novo objeto, você se preocupa com a energia do ambiente? Tudo tem uma energia, né? O universo, as pessoas, as coisas. E na arquitetura, o Feng Shui é uma técnica chinesa, uma arte que ajuda a equilibrar e harmonizar essa energia vital chamada de Qi. Mas antes de você começar a mexer aí na sala, na posição das coisas, vamos conversar hoje com a Andressa Kessler, arquiteta que é especialista em Feng Shui. Boa tarde, Andressa. Boa tarde. Primeiro que eu estou popularizando quando eu falo Feng Shui, né? Qual é o termo correto? Como que se pronuncia certinho? Feng Shui. Feng Shui é o conhecido universalmente. Isso, exatamente. Mas aqui no Brasil, muita gente, né? A gente vai falando, aportuguesando, ficou o Feng Shui. Sim, tranquilo. Eu falo Feng Shui, falo Feng Shui, tá tudo certo. Que é essa técnica chinesa que nos dá esses elementos, essa possibilidade de harmonizar os ambientes. Explica mais, o que é essa técnica? Então, o Feng Shui, ele vem do Oriente, como tu já comentou, e a ideia é trazer a natureza para dentro dos espaços, para que nós nos conectemos com a natureza e também com a nossa casa. Essa energia vital para trazer dentro dos ambientes, porque as coisas, elas não têm energia própria. Então, nós colocamos energia, trazendo essa energia do meio ambiente para dentro da casa, a gente vai criar esse circuito energético dentro da casa para trazer vida para ela e preencher ela com coisas boas, porque senão a gente pode preencher ela com coisas ruins também, né? Como arquiteta, o teu desafio é proporcionar praticidade, conforto, otimizar espaços, mas tendo esse conhecimento também nessa área, você consegue ajudar a equilibrar essa energia, é isso? Exatamente. Então a gente não trabalha só com o que a gente vê, né? Que são as cores, os móveis, a decoração, mas trabalha com aquilo que a gente sente também, né? Às vezes a gente chega em algum lugar e sente meio estranho ou não. E às vezes não entende por que isso Exatamente, acontece, né? Ou não, às vezes chega num ambiente que pode ser o mais simples possível, mas você se sente bem, porque tem muito mais coisa por trás, além do que a gente vê, né? Verdade. A gente está vendo aqui, até é uma arte que está hoje no teu perfil nas redes sociais, que mostra uma planta, né? Esse é o baguá, é isso? Explica pra gente. Sim, para fazer a análise do Feng Shui e trabalhar a questão das cores, das texturas, a gente usa esse baguá como ferramenta, porque dentro dele, com ele, a gente vai descobrir dentro da casa onde ficam setores relacionados à nossa vida. Setor de trabalho, setor de prosperidade, setor de saúde. E então, com esse baguá, a gente descobre os setores e, a partir desses setores, os elementos da natureza. Porque a gente vai trazer os elementos da natureza, mas não de forma aleatória. A gente tem locais específicos para potencializar cada área da casa e áreas da nossa vida também. Eu anotei alguns tópicos aqui para a gente ir conversando. Por exemplo, o espelho. Adoro o espelho, mas a gente também tem que cuidar a posição que coloca os espelhos em casa? Sim. Os espelhos, eles são muito utilizados no Feng Shui. Eles têm muitas utilidades boas, mas também devemos ter cuidado, né? Com o que ele está refletindo. Se ele está refletindo bagunça, sujeira, a pia, às vezes, da cozinha, por uma porta, enfim. Eu gosto sempre de falar de uma situação dramática, se a gente está numa parede e ele está refletindo lá fora. E o que tem lá fora? Às vezes tem um cemitério, e a gente vai trazer esse cemitério para dentro de casa. Traz essa energia, Exatamente. né? Então, sempre observar o que esse espelho está refletindo. Então, de repente, colocar num lugar, fazer um teste, olhar bem para onde que tá, né, o reflexo do que está pegando, para posicionar, de fato, ele naquele ambiente, né? Exatamente. Vamos para o quarto, que a gente tem boas dicas aqui, até para mostrar. A gente tem umas imagens aqui que eu achei muito interessantes. Quarto de dormir. Então, posição da cama. A gente erra muito nesse momento. Qual que é a dica? Então, a gente tem que ter cuidado onde posicionar a cama. Primeiro, não posicionar embaixo de janelas. A gente está vendo ali a primeira imagem, é uma janela, né? Isso. Então, tá errado. Janela e a cama, isso. Tá errado. Exato. A gente precisa ter uma parede sólida atrás para trazer segurança pra gente. Que isso vai mexer com o nosso subconsciente e com atitudes que a gente tem ao longo da vida. A gente está vendo aqui já, por exemplo, a janela na lateral, ali no meio, então tá certo. Vou pedir até para dar uma pausa no telão aqui para a gente ver as posições erradas. Então, lá na janela tá errado,
ali também tem uma outra situação, né? Opa, vamos voltar àquela arte? Dá para voltar, será? Eu acho que eles não estão conseguindo pausar lá. Para a gente poder ver o que está certo e o que está errado, né? Aqui a gente, vamos aproveitar que está paradinho aqui, agora mudou, voltou. Esse daqui está na frente da porta, tá errado também? Isso, a ideia é que a gente não fique diretamente em frente à porta, porque a energia vai entrar pela porta e o primeiro lugar que ela vai atingir vai ser a cama. Então a energia vai ficar muito, muito forte, muito movimentada para um local de descanso que é a cama. Maravilha, aqui no outro cantinho também a porta tá bem coladinha com a cama, né? Isso. Em relação à janela tá ok, mas em relação à porta não. Como a gente tem que considerar todos esses elementos, né? Sim, não são coisas exatamente complexas, mas tem bastante detalhes para a gente estar observando de fato. Quem está construindo, é legal observar isso, Com reformando, certeza. que também vai mexer em tudo. E às vezes pequenos ajustes podem já trazer essa fluidez na energia? Com certeza. Muitas vezes pequenas coisas vão fazer grande diferença dentro da casa. Por exemplo, eu não consigo posicionar a minha cama diferente, ela está embaixo da janela, não tem escapatória. Mas eu consigo usar quais outros elementos para trazer essa energia, então? Então, a gente, por exemplo, nesse caso da janela, a sugestão vai ser o quê? Que tenham janelas, cortinas bastante pesadas, bem escuras, para que pelo menos na hora de dormir a gente tenha a sensação de que é algo sólido e não, às vezes, uma cortina, um voal, uma coisa muito fininha que vai trazer não vai trazer essa solidez que a gente quer. Acho que esse tipo de dica é muito legal para quem está acompanhando e que de repente, né, puxa, eu não consigo mexer nos meus móveis agora, para possibilitar e amenizar, né, e fazer com que essa energia flua de várias formas. Ainda no quarto tem alguma outra dica, além de janela e porta, que a gente poderia dar? Foto de outras pessoas, eu vi no teu perfil também. É indicado? Então, fotos de outras pessoas não são indicadas no quarto de dormir, porque do casal, né, a gente fala, porque o quarto do casal, ele é o reduto do casal, onde a energia do casal se fortalece. Então, se a gente coloca a energia de outras pessoas ali, no caso, a imagem de outras pessoas ali, essa energia pode interferir nessa energia do casal, que é o que a gente não quer nesse De repente, caso. tem um primo querido, uma amiga querida, que gostaria de colocar ali um outro ambiente da casa que aceita bem essas fotografias de família e amigos. Qual que seria? Bom, a gente tem os setores da casa, quando a gente falou do baguá, a gente tem setor específico de amigos e viagens e a gente tem setor de família também, que a família é antecessora. Então, se a gente conseguir localizar, né, na casa esses setores, pode ser interessante. Mas senão, áreas sociais, como a sala de estar, um corredor, são áreas mais interessantes. No quarto de dormir, não, por favor. A gente tem imagens também do quarto já antes e depois. Vou pedir para o pessoal... Aí tem uma imagem de um quarto antes, eu imagino, Sim. que ele estava com menos elementos, né? Não está encostado na janela, como a gente está vendo, tem as cabeceiras, né? E aí a gente tem também uma foto do depois. O que foi feito nesse ambiente? Então, a gente tinha esse quarto básico com os móveis, então cama, cabeceira e mesinhas de cabeceiras, e a gente tinha que, né, então, trazer elementos para harmonizar esse quarto. A gente trouxe os quadros em pares, a gente colocou velas em pares, tirou uma espada de São Jorge que tinha ali. Espada de São Jorge é sempre bastante polêmica, mas eu não gosto de colocar nos quartos porque ela tem uma energia yang muito forte e a gente quer no quarto uma energia mais tranquila de relaxamento. Para outro cômodo pode ser utilizada. Ainda assim, tu não gosta? Eu ainda não indico. Ela tem que ser bem específica. Porque essa força, assim, essa energia... Exatamente. Então, tem setores, esses setores de relacionamentos, eles não são indicados porque a gente quer harmonia entre eles. Setor de sucesso ou prosperidade, ela pode ser interessante, mas aí a gente tem que saber exatamente onde colocar. E aí tem umas dicas básicas, por exemplo, né? Porta do banheiro sempre fechada, tampo do vaso sanitário também sempre fechado. Por que é importante seguir tudo isso? O banheiro, ele é um sugador de energia, né? Então, toda a energia que a gente cria dentro da casa como um todo, se a gente deixar
sanitário aberto, as portas do banheiro abertas, que nós temos ralos de pia, ralos de chuveiro, essa energia tende a escorrer toda pelo ralo. Então, de preferência, manter sempre tudo fechado para preservar essa energia que nós criamos. Vazamentos também faz com que a nossa energia vá embora? Sim, a casa ela sempre nos dá sinais, ela se comunica, a gente precisa saber interpretá-las, né? Então, se está acontecendo algum vazamento, é possivelmente porque alguma coisa não está indo bem. Então, a gente pode observar em qual setor da vida isso está acontecendo, água correndo normalmente, dinheiro indo embora. Olha, ninguém quer isso para 2025, nem nenhum outro ano. Então, qualquer torneira pingando já, providenciar o conserto rapidamente, né? Para que a gente não tenha essa energia do dinheiro indo embora. E ainda falando dessas pequenas dicas, boca do fogão também, quando estraga alguma chama, indica o quê? Então, o fogão, ele é a caixa forte da casa, porque é ali que a gente transforma o alimento que sustenta o nosso corpo. Então, nós temos que trabalhar bem essa energia do fogão. Se a gente tem uma boca emperrada que não funciona, não está funcionando esse fluxo de energia. Então, para que isso não acabe se refletindo na nossa vida, evitar também manter por muito tempo uma boca ou estragada ou mesmo sem usar, porque muita gente tem aquela boca preferida e só trabalha em uma. Só usa mesmo, a gente vai se habituando. Andressa, adorei o nosso papo, muito obrigada pelos esclarecimentos. Atua aqui em Blumenau e região, né, com essas orientações então, né, trazendo o Feng Shui, então, que é certinho Feng Shui, ou para você popularmente Feng Shui, para fazer essa harmonia da energia na nossa casa. Obrigada. Obrigada a você. Até.